Opa, estamos de volta e eu queria saber o que é que você anda fazendo aí, meu amigo, que ainda não foi aproveitar a maior venda de móveis da história. Não é possível que tem gente que ainda não foi aproveitar o Limpa Estoque Marabras, gente. São móveis de qualidade para sala, para o quarto, para a cozinha e muito mais. E tudo com preço de custo, entendeu? Preço de custo. E para facilitar ainda mais a sua vida, você pode pagar em 10 vezes sem juros. Gostou, né? É muito fácil, não pode perder. Tem que correr pro Limpa Estoque Marabras, porque tá acabando, são os últimos dias e não vai sobrar nada, viu? As lojas estão bombando porque é tudo com preço de custo. Já te falei, hein? E tá mais barato do que nunca. E tudo em 10 vezes sem juros. Então amanhã, meu amigo, corre cedo pra Marabras, acorda cedinho e vai lá aproveitar os últimos dias do Limpa Estoque Marabras. Preço menor, ninguém faz. Vamos então falar dessa polêmica de 2 times em São José dos Campos que estreiam no próximo final de semana no Campeonato Paulista da Série A3. Mas ainda tem torcedor que confunde a diferença entre os clubes que representam o futebol de São José dos Campos. E nós acompanhamos um jogo do Tigre do Vale para poder entender um pouquinho mais disso. Veja aí. Um é o Tigre do Vale, o outro a Águia do Vale. Um foi fundado em 1998, o outro em 1933. 2 times diferentes, com nomes parecidos em uma mesma cidade, São José Esporte Clube e São José dos Campos Futebol Clube. E para alguns, isso faz uma confusão. Na verdade, eu fiquei sabendo desses Tigres há pouco tempo, nem sabia que existia. Conheço o tradicional mesmo, que é o Águia do Vale, né? Fiquei sabendo na copinha. Inclusive, falei pra ele, vamos lá ver o São José. Ele falou, qual o São José que vai jogar? Eu falei, como assim qual o São José? Daí que ele me falou que tinha 2. Sabe essa camisa que o filhinho do Samuel, de 2 anos, está usando? Pois é do São José Esporte Clube, certo? Mas o pai jura que comprou o presente quando foi assistir a um jogo do São José dos Campos Futebol Clube. Eu comprei na porta do estádio, no jogo do Tigres, São José Tigres. E eu pensei que era do São José Futebol Clube. Só muda o símbolo só, mas é São José, tá valendo. São José Esporte Clube, São José dos Campos Futebol Clube é de dar nó na cabeça de alguns. Por isso, muitos torcedores deixam essa história toda de lado. Para eles, é São José e ponto final. Então, o São José Esporte Clube é o time tradicional da cidade e a gente está mais acostumado com ele, daí a gente torce para ele mesmo, mas como é São José, a gente vai apoiar. É porque eu torço pro São José, independente de ser Esporte Clube ou São José dos Campos, eu só queria que São José tivesse um time competitivo para torcida, tem estádio, só não tem time. Porque o pessoal vem para torcer pelo São José mesmo, né? Independente se é o Tigre ou se é o Águia do Vale. É importante apoiar o time da cidade. Em uma partida do São José dos Campos Futebol Clube, Lucas estava com o uniforme do time de hóquei na grama de São José dos Campos. Vim com a camisa azul que representa a nossa cidade e com o logo do time para mostrar que a nossa cidade é forte também, tanto no hóquei, futebol, tudo. Para muitos, o importante é amar São José, não importa a camisa, a regra é vestir. Mas se você ainda estiver querendo saber a diferença, o São José Esporte Clube é o mais tradicional. A Águia, com mais de 80 anos de história. É aquele que todo mundo conhece, vice-campeão paulista em 1989. Já o São José dos Campos Futebol Clube é novo. Antes se chamava Joseense e só mudou o nome no ano de 2014. É o Tigre do Vale. As 2 equipes estão na Série A3 do Campeonato Paulista. Mas o que é melhor para o futebol de São José dos Campos? É ruim porque tá os 2 na 3ª divisão, né? Mas é bom sim. É ótimo. Se tivesse os 2 na 1ª divisão, aí seria melhor ainda, né? A torcida vem, nós vem. Então tinha que ter 2 na 1ª, não 1. E nem 2 na 3ª, os 2 na 1ª. Que confusão, gente. É lógico que é incontestável a história do São José Esporte Clube da Águia do Vale, a gente sabe disso, mas que seria bom ter os 2 times, como disseram os torcedores ali, na Série A1, na elite do Campeonato Paulista. Isso sim seria fantástico, Antônio Carlos. É aquela velha história, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Seria melhor ter 1 na Série A1 do que 2 na Série A3, né? Mas muito bacana a matéria.
parabéns à nossa produção, porque mostra, né, a dificuldade que muitos torcedores têm ainda. O torcedor foi no jogo da Copinha achando que estava no jogo vai do Águia, São não é José Águia, é o Esporte Clube. Tigre e tal. É o Tigre. Eu queria resumir só um pensamento que eu tenho, André, que é muito respeitando todo mundo e tal. Aí. Acho eu que neste momento atual a cidade não comporta 2 times. Para ter 2 times na terceira divisão é uma bobagem, né? Não vai para lugar nenhum. Já é difícil arrumar patrocinador para 1, para 2, então? Acho que foi um erro crasso do prefeito Carlinhos Almeida, o ano passado, ter mudado o nome do time. Muda aí de Clube Atlético Joseense para São José Futebol Clube. Não precisava. Atlético Joseense pareceu mesmo, ser uma provocação ao time mais antigo. Bobagem, não precisava. Porque é Joseense, da cidade de São José dos Campos. E no fim, formou-se essa confusão. Eu tenho a ideia daquele do senhor que falou assim, a cidade precisa ter um time. Não importa que seja São José Esporte Clube, Futebol Clube, Esporte Clube São José, Águia, Tigre, Formigão, Baleia, Elefante, Periquito. Precisa ter um time decente, um time que honre as tradições da cidade, as cores azul, branco e amarelo, e que faça um trabalho legal. Como disse um torcedor, torcida em São José tem sobrando para ir ver o jogo. Mas a torcida vai, Andressa, se tiver um time competitivo. Para ficar ver, o ano passado, qual foi a média na Série A3? Do São José Esporte Clube, 300 torcedores. Do São José Futebol Clube, 50 torcedores. Adianta? Eu não acho que adianta. Aqui no nosso Facebook, o pessoal de Taubaté aproveitando para cornetar aqui, ó. Taubaté só existe um, e é o gigante do Vale, William Vitor Lorenzotti. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Taubaté também. Rodrigo Carlos Rodrigues, São José só existe um. Águia, eu te amo, São José é o maior do interior. Marcos Luan Gonzaga dizendo, boa, Carmo, parabéns pela análise. Sempre ótima, seu conhecimento esportivo engrandece cada vez mais o programa. Obrigado aí pelo elogio. Quem mais aqui no nosso Facebook dizendo... Rafael Castor. O pessoal se manifesta, Esporte Clube Taubaté, o gigante do Vale, o único que nunca mudou suas cores, nem o seu nome, orgulho de ser Taubaté. E também aqui, ó, o Marcílio Marceneiro dizendo o seguinte, boa tarde, eu acho que é espaço para os torcedores esportistas, mas para os fanáticos não tem conversa. Grande abraço. O São José Esporte Clube, André, tem uma torcida fiel, né? Maravilhosa. Tá reduzindo a cada ano, porque o time não corresponde, o torcedor também não é bobo, ele não aguenta. Então tem muito de lá que não aceita. Agora, a cidade, de uma maneira geral, faz 20 anos que São José Esporte Clube, Andressa, não dá uma alegria grande, gigante, de um acesso para a Série 1, de fazer uma grande... Então, o pessoal mais novo, a molecada de 18, 20, 25 anos, não conhece assim na essência a história. Conhece só do pai falar, do vô falar, de ver pelas imagens e tal. Então, se de repente tem um outro São José que sobe para uma primeira divisão e vai estar jogando o principal campeonato da cidade, o torcedor vai lá para ver o São José da cidade. Não importa o que eu disse, que é Águia, Formigão, Baleia, Tigre, ele vai prestigiar o time que esteja trazendo benefícios, bons resultados, vitórias, né? Porque o torcedor cansa também de ver o time só caindo, apanhando e sendo motivo de chacota, né? Marcos Luan Gonzaga, essa rivalidade entre os clubes da cidade é uma atração à parte no Vale, muito boa de ser. Lembra muito a época de que a rivalidade era com o joseense saudoso do Renato Santiago. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e a gente vai falar do Taubaté ainda hoje, tá? Até já.